Marcela, no Rio de Janeiro, tivemos um ano com muitas pautas sobre direito à moradia, meio ambiente, história e ancestralidade. Olha, foi difícil escolher algumas, mas vamos lá. O nosso colega Alessandro Vieira nos ajudou nessa tarefa. Olha só o que ele preparou pra gente. Nós mostramos aqui no Interesse Público o caso da comunidade do Horto. Depois de uma série de ações judiciais, os moradores tiveram uma boa notícia: um relatório que reconhece a legitimidade de permanência das famílias no local. Não conseguimos ter essa percepção concreta de como estavam essas ocupações, como estava a organização das pessoas no que interessa a parte da União, do Jardim Botânico, como haveria a possibilidade de nós antevermos alguma espécie de conciliação dos interesses envolvidos, já que essas causas estão na Justiça Federal há décadas. A gente também destaca o pedido de reabertura do Centro de Referência e Atendimento ao Imigrante. O espaço garante um acesso à saúde, educação para as crianças, curso de português e muito mais. Um fechamento de um equipamento dessa natureza significa um retrocesso social, né? Porque exatamente impede que essa população tenha essa unidade de referência para que tenha acesso a todos os direitos e serviços que são oferecidos. O acesso à saúde esteve em pauta por aqui. No Rio de Janeiro, o MPF e as defensorias públicas do Estado e da União cobraram a efetiva implementação da nova política de saúde para pessoas trans. O objetivo é garantir o atendimento adequado em todo o país. Eu acho que é uma luta assim, que tem sido feita de várias formas, em várias áreas. Eu acho que em várias linhas, assim, não só o movimento político, mas a gente vê hoje em dia que pessoas trans vêm ocupando cada vez mais espaço na política, na educação, na música, nas artes. Então a gente vê cada vez mais que esses corpos estão ganhando visibilidade, estão conseguindo colocar suas histórias, colocar suas narrativas. E agora vamos fazer uma viagem no tempo. Aqui também mostramos a Estação Leopoldina e as cobranças para que o prédio histórico seja de fato recuperado e que o projeto saia do papel. Essa estação ela vai ter uma importância histórica, porque ela vai ser inaugurada com toda a pompa, com todo o requinte. Era o que havia de mais, digamos assim, sofisticado em termos de estação ferroviária aqui no Brasil. Ela segue o modelo eduardiano de arquitetura, segue o modelo de estações inglesas. Então, assim, é um estilo único e que, portanto, precisa ser preservado como patrimônio de todo o país, né? Nós também destacamos aqui no Interesse Público o evento que representa um marco histórico para o Ministério Público Federal, anfitrião da primeira cúpula dos procuradores-gerais dos países do G20. Um ponto em comum entre os discursos dos procuradores-gerais dos 21 países participantes da PG20 foi a necessidade de evitar a burocracia, apostando na agilidade da tecnologia para combater a criminalidade. Nós precisamos ter uma cooperação cada vez mais intensa entre os países, que é feita também por intermédio dos ministérios públicos, mediante troca de informações, troca de experiências e, da mesma forma, de mecanismos formais de produção de provas, de equipes de combate à criminalidade organizada. A preservação do patrimônio cultural também esteve em pauta. O MPF pediu que a Justiça obrigasse a União a cumprir um acordo que envolve a valorização do Cais do Valongo, a mais importante evidência física associada à chegada de pessoas escravizadas no Brasil. Esse prédio, só de ele existir, ele já é uma resistência, né? Ele foi criado para ser o prédio das docas do Rio de Janeiro. E André Rebouças, quando ele cria esse prédio, ele é o responsável, né, o engenheiro, ele coloca uma condição que é de não ter mão escravizada. E isso bem ali no meio da escravidão, né? Ele era um abolicionista que queria discutir com a sociedade, dizer que é possível pagar o preto. Imagina que metade ou mais da metade da população
era que trabalhava escravizada, eram pessoas que trabalhavam escravizadas. E, de repente, você diz que essa população pode ser remunerada. O sistema econômico não queria acreditar. E não acreditava e não queria acreditar que houvesse uma abolição. Então, quem é que vai construir? Quem é que vai pagar? E quem é que vai restituir o dinheiro de quem investiu, né? Porque o preto era visto como uma mercadoria. Essa é uma história que ganhou uma série de desdobramentos. E a gente segue em 2025 acompanhando tudo por aqui. Em 2024 foi um ano de grande atuação do Ministério Público Federal aqui na Paraíba. Um dos assuntos de maior repercussão foi justamente um acordo firmado entre MPF e empresas que estão construindo polo turístico em Cabo Branco, envolvendo resorts, hotéis e um parque aquático de alto padrão. O objetivo do nosso inquérito civil aqui foi dialogar com o Estado para obter o incremento, ou seja, o aumento dessas medidas compensatórias, pois na visão do Ministério Público Federal essas medidas elas estavam sendo insuficientes para a intervenção que estava sendo adotada naquele local. E a gente encerra 2024 com uma conquista muito significativa para a sociedade, aqui no estado da Paraíba. Através do Ministério Público Federal, foi firmado um acordo com as prefeituras para garantir a proteção da costa e também orientar obras de erosão costeira aqui na região. Quando um determinado município passa a sofrer com determinada situação de erosão costeira, se ele buscar fazer intervenções de maneira isolada, ele pode até resolver o problema dele, mas pode criar problema para outras praias, outros municípios, quiçá até outros estados da federação. E ainda, bares e restaurantes no litoral aqui de João Pessoa estavam despejando esgoto em pleno oceano. O Ministério Público Federal embargou essas empresas. E aí foi feito um acordo para que elas reabrissem após solucionar o caso. Constatamos que o lixo dele, a parte do resíduo do lixo, o chorume, estava sendo caindo na rede, no meio fio, na linha d'água, e na linha d'água ele correria para a galeria da água pluvial, também contaminando, que também é crime ambiental. Já já vamos ver como foram os trabalhos no Amazonas e no Rio Grande do Sul. Não saia daí.